Amém. Salmo número 1 diz: Feliz o homem que não anda conforme o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Podem sentar. Irmãos, tem algumas passagens da Escritura que se revelaram, eu sempre digo isso aqui, se revelaram a mim como lições tão poderosas, e que aquilo ficou gravado. Já falei do Evangelho de Mateus, textos específicos, e este Salmo número 1 é também para mim uma lição de vida e de conduta fantástica. Esse Salmo se revelou de uma maneira em que ele me deu firmeza para caminhar. Quando esse Salmo chegou até a mim, eu não vivia como ele diz que temos que viver, mas a maneira como eu vivia parecia muito normal. Não tinha erros na minha maneira de viver, olhando a uma visão natural. Não tinha erros. O que tem? Qual o problema de você de vez em quando ir lá num boteco, tomar uma cerveja com um amigo, jogar uma sinuca, jogar um totó, de repente passar algumas horas na esquina, batendo um papo, jogando uma carta? Me apresenta o pecado. Qual é o pecado? Qual é a transgressão? Todavia, a Escritura nos revela coisas maiores, em que você começa a analisar e ver as listas de prioridade. E as listas de prioridade, uma vez que você consiga compreender as coisas espirituais, certas coisas se tornam não apenas um pecado, mas se tornam verdadeiras abominações para você. Uma vez que você aprendeu um degrau acima, um nível acima, conheceu algo que antes você não conhecia, e aqueles outros, vamos dizer, das rodinhas e etc., das esquinas, também continuam sem conhecer. Que pecado há numa pessoa que está nessa hora dentro de um bar tomando uma cerveja? Qual o pecado? Uma vez que nós já vimos que na Escritura todo mundo bebia vinho. Qual é o pecado? Mas aquela vida está sendo destruída. Ué, mas quando você estava lá, você achava que a sua vida estava sendo destruída? Quando eu estava lá, eu achava que a minha vida estava sendo destruída? Não. Qual o motivo dela estar sendo destruída? Quando houve um ensinamento, uma revelação bíblica, aí nós entendemos que a nossa vida poderia ser muito mais proveitosa, aproveitada. Aí nós passamos a abominar o que antes, posso até dizer, amávamos. Mas o que acontece? Se nós formos pessoas sempre prontas, a Bíblia diz, né? Sede prontos a ouvir e tardios a falar. Se nós formos esse tipo de pessoa, eu só enxergo vitórias pela frente. Nós, quando entramos na igreja, nós temos que entender o que somos. Se eu entro num curso de inglês,
O que eu sou quando eu entro neste curso? Um aluno. Eu preciso aprender. E eu entro tão voluntariamente propício a aprender, que se o professor ensinar alguma coisa errada, eu aprendo até o errado, não aprendo? Aprendo. Se eu entro num curso de francês, se eu entro num curso de engenharia, se eu entro como um aluno. Eu não entro para questionar o professor. Como é que é, professor? Raiz quadrada aí? Não, professor. Todas as árvores que eu arranquei nunca vi raiz quadrada. Eu não entro com essa disposição de questionar um professor. Professor, não conheço uma raiz quadrada não. Que papo é esse? Em cada curso eu tenho que me familiarizar com a própria linguagem do curso. Você já viu uma raiz quadrada? Não, mas faz um curso de matemática que é o mais que se fala é raiz quadrada. Raiz quadrada? Ué, e antes de você entrar para a escola, você sabia o que era uma raiz quadrada? Quando eu era criança, que eu comecei a ouvir falar de raiz quadrada, pode começar a rir com antecedência, meu irmão. Que era isso mesmo que eu imaginava. Que se fosse arrancar uma planta, ia vir uma raiz quadrada. Era isso mesmo, era exatamente isso. Estou falando perante Deus. Era o que eu imaginava. Quando eu ouvia meu irmão tem 3 anos de diferença de mim, estava muito à frente. A diferença era grande. Quando eu ouvia meu pai e meu irmão falar em raiz quadrada, eu lá brincando com os meus martelinhos no canto, eu imaginava a raiz quadrada. Sempre que eu arrancava um matinho, vinha aquela raiz em forma triangular, aquela coisa estranha, mas eu nunca vi uma raiz quadrada. E aquilo ficava no meu pensamento. Ou seja, você acaba tendo que se familiarizar até com o tipo de linguagem que é inerente a cada situação. Cada mundo tem o seu comportamento. A maneira que vivemos aqui em cima do planeta Terra não é a mesma maneira que os peixes vivem debaixo d'água. Um leão consegue viver nas savanas, naquela espécie de deserto. E nós, quanto tempo sobreviveríamos lá? Né? Pega um animal que não é característico da savana e põe ele para viver lá. Daí uma semana você passa lá e ele está morto. Pega um elefante, tira do ambiente dele, joga em outro ambiente. Com pouco tempo ele vai definhando e morre. E quando nós entramos na igreja? Nós saímos do nosso ambiente e entramos em outro ambiente. Eu tenho que receber a instrução devida de como eu vou sobreviver neste ambiente. E se não tiver alguém para ensinar, é tempo perdido. Mas se é uma igreja de um Deus vivo, tem alguém para dizer como vai ensinar. Mas e se a pessoa entra e ela, ao invés de ela entrar propícia a aprender, como a Bíblia diz, ouve tudo e procura discernir o que é bom, a Escritura vai nos ensinando a examiná-la, a orar, buscar em Deus, e Deus vai confirmando a verdade nos nossos corações. Todos nós temos um mestre por excelência que nos ensina na intimidade do nosso quarto. Então, quando nós entramos na igreja, se nós acharmos que já sabemos alguma coisa, o que viemos fazer então na igreja? Se eu já sei. Se eu já sei, eu sigo o meu caminho. Se eu já sei como servir a Deus, para que eu preciso de igreja? Eu sirvo a Deus, ora. Não tem tanta gente aí fora dizendo, eu sirvo a Deus da minha maneira? Não tem gente botando um alguidar com farofa na esquina do cemitério, em cima de uma catatumba, e dizendo que está servindo a Deus? Não tem gente rezando missa para os mortos, acendendo vela de parafina, dizendo que está iluminando a alma que foi sei lá para onde? E não diz que está servindo a Deus? Não tem gente fazendo batismo de criança? Isso não estou nem falando dos batistas e dos presbiterianos. Estou falando dos católicos. E não acreditam que estão servindo a Deus? E nós adentramos a igreja. Se eu não entrar como um aluno, se eu não tiver o meu espírito aberto como um aluno,
Se eu entrar querendo examinar, como é que eu posso entrar se eu só sei falar português? Como é que eu posso entrar num curso de inglês e começar a examinar o professor? Vamos ver se esse professor está ensinando certo. Mas eu não sei nada. Eu vou examinar o quê? Agora, se eu fosse um professor, eu poderia esquadrinhar o outro. Dizer, vamos ver se ele está ensinando certo. Vamos ver se ele sabe mesmo aquela conjugação verbal. Vamos ver se ele sabe aquele gerúndio. Vamos ver se ele entende do predicado. Vamos ver se ele... Amém? Mas se eu não sei, e o que acontece? Muitas vezes dentro da igreja, incluindo os muitos exemplos de gente que vem de fora aqui em nosso meio, incluindo esses exemplos, as pessoas vêm não como quem quer aprender, mas como quem já sabe. Se já sabe, vem fazer o que aqui? Que vieste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Que vieste ver alguém ricamente vestido? Sabe por que Jesus disse isso? O que vocês foram fazer lá se vocês não iam crer nele? Vocês foram lá para questionar, és tu profeta? És tu que havia de vir? Por que tu batizas? Então Jesus está dizendo assim, o que essa raça foi fazer lá? Se eles foram lá como mestres e não como alunos. Mas Nicodemos entendeu, não, peraí, Senhor, na madruga, na calada da noite, olha, eu sei que tu és mestre de Deus, que o sinal que tu faz ninguém poderia fazer. Ah, então Nicodemos, que Jesus disse, mas tu és mestre em Israel. Todavia ele não foi lá como mestre, ele foi lá como aluno. Resultado, você vai ver na escritura, Nicodemos se transforma em servo de um Deus vivo. E um outro membro do Sinédrio, José de Arimateia, também tinha humildade, sabendo que tinha uma posição tal, quando ele olha para a pessoa do Senhor Jesus, ele larga os seus títulos e se transforma apenas no José de Arimateia, que foi lá em Pilatos pedir o corpo. Irmãos, estamos diante de Deus? Então temos que abrir os ouvidos para a instrução. Temos que abrir o coração para sermos instruídos. Tem gente que se comporta nesse mundo como que já fosse o detentor do conhecimento bíblico. Tem que ser muito miserável e desgraçado para pensar uma coisa dessa. Ah, eu conheci um homem em Campos, que eu entrei na casa dele. Não fui na casa dele. Eu fui para entregar um material a uma outra pessoa que Deus falou que tinha um projeto, e eu fui lá procurar essa pessoa em Campos e achei essa pessoa. Depois eu vim embora, mas alguém disse, vamos ali na casa do fulano, tem uns crentes ali. Crente, olha, se aquilo é crente, eu sou servo do diabo. Tem uns crentes ali que, vamos lá naquela casa lá, vamos lá orar e tal. Eu falei, são servos de Deus, então vamos orar, vamos unir a nossa fé. Quando eu cheguei lá na casa do homem, o homem pegou a Bíblia na mão, já me recebeu. Aqui na escritura ninguém me engana. Será que ele está achando que eu vim aqui para enganar ele? Ou pedir alguma coisa? Irmão, sabe aquele ditado que diz assim, entrei mudo e saí calado? Deixei ele se irar e falar, esbravejar, que de Bíblia eu entendo. Imagina o cidadão desviado de uma igrejinha da Restauração, que usava véuzinho e está dizendo que é sábio em Bíblia. Entrei eu, que poderia realmente com uma palavra mudar toda a história da vida dele e da casa dele, entrei mudo e saí calado, que o Espírito Santo diz assim, não abre a boca para isso daí não. 3 meses depois, a família está desesperada atrás de mim, pedindo para mim ir lá orar por ele, que ele estava com câncer na garganta. Cada um colhe do que semeia. Nós servimos um Deus vivo e ele não se deixa zombar nem escarnecer. Tudo que nós semearmos, nós vamos ter que colher. Servimos um Deus de justiça. Aqui ninguém me engana. Aqui ninguém te engana. Então você está acima da própria palavra. Porque dia a dia nós lendo a Escritura, às vezes nós pensamos que um texto significa alguma coisa, quando nós estudamos mais profundamente, que oramos, que clamamos, vem a revelação e diz que ele significa outra coisa.
Nós mesmos nos enganamos. Mas quem sabe ser aluno, meu irmão, vai sempre receber a graça e misericórdia de Deus. Como aquele publicano que, olhando para baixo, Jesus contou a parábola, dizia: tem misericórdia de mim, Deus, porque eu sou um pecador. Jesus falou: isso aí deve ser justificado. É desse aí que Deus se agrada. Mas o outro batia no peito: eu dou o dízimo, não devo nada a ti, ó Deus. Não te devo nada, eu dou o dízimo, tu tem que me abençoar. Tu é obrigado, eu não te devo nada. Eu dou o dízimo de tudo quanto tem. Tem mais, Deus. Eu jejuo 3 vezes na semana, sou legalista de primeira. Aí Jesus falou assim: isso aí está desprezado. Isso já chegou diante de Deus todo autojustificado. Não chegou como alguém que fosse diante de Deus sabendo que Deus é uma fonte inesgotável. Todas as vezes que você for à presença de Deus, Ele tem uma lição para te dar. Ele tem uma palavra para te dar. Ele tem uma direção para te apontar. Mas se você chega todo auto-justificado, o que você quer na igreja? Que instrução você quer? Às vezes a gente ouve umas coisas, é que eu sou acostumado, né, irmão? Eu fui preparado para essa obra. Irmãos, eu fui preparado para essa obra de tal maneira que eu digo assim: meu Jesus, só o Senhor é Deus. Eu ouço cada uma que só me serve de piada. Às vezes tem pessoas que vêm aqui ouvir a pregação. Ah, não concordo com o pastor, não. Pastor, em outras palavras, pisou na bola. Tá, aí a pessoa vai embora. No culto seguinte, está aqui, ouve a pregação e de novo, não. Ah, não, pastor, dessa vez extrapolou. Caramba, será que não tem parques e praias para se passear? Vem fazer o que aqui? Aqui é para quem quer ouvir o certo ou errado e vai saber se está certo ou errado lá quando dobrar os seus joelhos dentro da sua casa. Agora, se a pessoa já chega com capacidade mental e intelectual de decifrar e decidir e definir se o que eu estou pregando é certo ou errado, vem fazer o que aqui? Se já tem capacidade de definir se a pregação está certa ou errada, defina o seu caminho lá fora. Use a sua mente, a sua sabedoria, a sua inteligência e ache uma escada que leve ao reino de Deus. Aqui, irmão, somos todos alunos. Eu aqui e vocês aí. Mas somos todos alunos. Porque Paulo diz: porque eu vos ensinei o que também recebi do Senhor. Então, se ele não recebe, não tem nada para ensinar. Eu tenho me alegrado, porque tenho visto a mão de Deus. Olha, o nosso seminário tem sido uma resposta para mim, de que Deus é uma fonte inesgotável. Se é. Quando eu penso: Senhor, não tenho mais caminho para ir, para onde vou? Ele dá um novo caminho e lá vem ensinamentos novos, e o que nós temos armazenado hoje, meu irmão, é o bastante para quem quer realmente se transformar em um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Os seminários que nós temos gravados, disponibilizados na internet, as pregações temáticas, aquela coisa gloriosa, realmente, a ponto de Deus chegar e revelar que as mensagens da restauração já estão completas. Coisa que muita gente nem entende. Não, esse pastor está louco. Só defina que eu estou louco depois de fazer uma oração. Se você decidir que eu sou louco, que eu sou maluco, antes de fazer uma oração, foi você que disse. E nós, seres humanos, podemos estar errados. Mas se eu orei e Deus falou, se você orou e Deus falou que eu sou louco, aí você está certo, eu sou louco. Mas se você falar que eu sou louco sem primeiro ter feito uma oração, o louco é você. Amém, meu irmão?
Aqui diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o quê? Seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei do Senhor seja pregada, cantada, orada, porque nós oramos e citamos Bíblia, nós cantamos, citamos Bíblia, nós pregamos sobre a Bíblia, nós lemos Bíblia. A lei do Senhor é de onde vem a verdade, é de onde vem o prumo. O seu prazer está na lei do Senhor e nela medita. Mas se a pessoa não medita na Escritura, ouve alguma coisa e diz, é mentira. E se o que ela tiver ouvido for a verdade? Eu estava vendo, provavelmente copiou de mim, porque ele nunca tinha falado isso, não tem o tal de Rubens? Copiou de mim, eu me alegro muito, que está lá cadastrado, quando a gente coloca um vídeo novo, ele recebe lá, né? O Rubens. Sabe quem é o Rubens? Aquele que fez aquele vídeo dos Illuminati, aquilo que está causando o tal do 11 de setembro, tal. Aí mandaram um vídeo para mim, aonde ele fala de várias pessoas, inclusive, que o questionam, que o chamam de herege, etc, etc, em que ele está falando sobre a tal da Santa Ceia, desqualificando a Santa Ceia. Eu acredito que ele deve ter estudado muito nos estudos que nós temos colocado lá, porque ele nunca tocou nesse assunto, e agora que ele está lá nos nossos trabalhos, ele está compreendendo. Isso eu me alegro, porque o objetivo é que as pessoas compreendam. E ele está falando que criticam ele, que xingam ele, que querem ver o mal dele, que chamam ele de herege e outras coisas mais. E essas pessoas, será que antes delas dizerem que ele é maluco, será que elas têm coragem de fazer uma oração? Ou será que elas têm medo de quando essas raízes erradas e antigas que estão no seu organismo, que forem arrancadas, vai doer? Será que elas têm medo das dores? É o que acontece. Não, eu não aceito essa palavra. Afinal de contas, eu vivi 30 anos fazendo isso. Como é que agora está errado? Admita, está errado. Nós temos que admitir. Eu tenho que admitir que eu passei até os meus 18 anos batendo cabeça para o demônio chamado Tranca-Rua, oferecendo charuto para Maria Padilha, para Barqueiro, para Iemanjá, para Pombagira. Eu tenho que admitir que eu errei. Eu sou um aluno, eu entrei aqui para aprender e aprendi. Eu tenho que admitir que andei após os bonecos de gesso do Império Romano, como católico rezando missa a caminho do inferno. Eu tenho que admitir isso. Se eu não admitir como aluno, eu terei que admitir condenado ao inferno. Mas seja de uma forma ou de outra, eu vou ter que admitir. Então, meu irmão, tem pessoas que não querem admitir. As pessoas adentram a igreja querendo ouvir o que lhes agrada. Ora, cadê a conversão? Se a minha vida está ótima, está muito boa, se Deus está me aplaudindo, quando eu venho lá do mundo todo enlamaçado, todo horripilantemente arrebentado, cheio de cicatriz, todo problemático no físico, no psíquico, no espiritual, aí eu entro dentro da igreja, eu quero ouvir o que eu acho certo. Se eu vou entrar na igreja para ouvir o que é certo, eu continuo lá fora no mundo. Se eu estou ouvindo aquilo que eu acho que é certo com os meus padrões mundanos, o que me adianta entrar na igreja? Eu tenho que entrar aqui para Jeová tirar a espada e atravessar no meu pescoço. Eu tenho que entrar aqui para ser espetado pelas flechas de Deus. Eu tenho que entrar aqui para ser arranhado pela palavra de Deus. Eu tenho que entrar aqui para ser chamado ao concerto. Isto é igreja. É assim que funciona. Senão, vai acontecer que nem Jesus lá no Evangelho, João 6. Olha, quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue... Ih, peraí, dá licença, Senhor. Esse discurso aí é muito duro. Ah, então tá, pode ir. Discurso é duro, mas Jesus olhou para Pedro e para os demais. Aí, vocês também não querem ir embora, não? Não, Senhor, nós não.
Só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Tem gente que compreende que não tem que ouvir de Deus o que lhe agrada. Eu sou um pecador. O pecador, a única coisa que ele tem que ouvir que lhe agrada é: eu te perdoo os teus pecados, vai e não peques mais. Andar na linha agora, isso é o que eu ouço de Deus que vai me agradar. Agora, dia a dia, meu irmão, não tem prumo que eu me enquadre. Eu sou uma pessoa sujeita a erros, sou sujeito a falhas, sujeito a pensamentos desequilibrados. Então eu tenho que, como a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ou seja, eu estou sempre descambando para a esquerda, descambando para a direita, é para um lado e para o outro, estou olhando em direções erradas, é preciso Deus me dar uma chicotada. Que nem quando se faz com o cavalo, já viu que o cocheiro vai e deixa o cavalo só escutar o barulho do chicote passando no seu ouvido, ele nem acerta o cavalo, ele só deixa o cavalo escutar o barulho do chicote. Assim temos que ser nós, dispostos a receber a repreensão do Todo-Poderoso, porque isso nos servirá de vida. Mas tem gente cheia de não me toque, cheia de não me toque. Caramba, o pastor me disse não, por essa eu não esperava. É mesmo? E Deus, o que Deus está dizendo? Às vezes o pastor pode dizer sim, se Deus disser não. Procure saber de onde vem a resposta. Se a resposta vier do alto, meu irmão. Nós não acabamos de cantar? Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, eu não abro mão. A gente canta. Mas às vezes a gente canta e a coisa fica só no canto. Não, nós temos que cantar aquilo que a gente vive, ou que pretende se viver. Aí está dizendo: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ora, se eu medito em alguma coisa, nós não nos reunimos aqui agora, não estamos reunidos aqui para meditar no que cantamos, meditar no que oramos, meditar na palavra de Deus, não é isso? Então, se eu medito sobre alguma coisa, é porque eu estou buscando o entendimento, eu estou buscando a revelação, a compreensão, eu estou buscando o ensinamento. Por isso a Bíblia está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Mas o que ele faz? Ele medita na lei do Senhor. Quando? Constantemente, de dia e de noite. Se eu medito, significa que eu estou querendo aprender. Agora, se eu não estou meditando com o objetivo de aprender, eu estou perdendo meu tempo. Aí diz o quê? Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, não é antes nem depois, as folhas não caem, tudo quanto fizer, prosperará. Só uma observação, você tem sentido a sua vida espiritual crescer? O seu entendimento da Escritura tem sido aberto? Você tem enxergado a Bíblia de forma que você antes não enxergava? Você tem visto como o Deus da Bíblia realmente é poderoso, como Ele tem se manifestado a você? Portas têm se aberto, não somente portas de coisas visíveis, mas você tem sentido portas invisíveis, coisas espirituais acontecerem na sua vida. Você tem sentido mais da presença de Deus, da graça de Deus, você tem sentido a paz de Deus invadir o teu ser? Aqui está dizendo que é assim que vai ser. Tudo quanto fizer vai prosperar. Não são assim os ímpios, mas você, tudo quanto fizer, vai prosperar. Às vezes tem pessoas que não prosperam, se arrastam, e depois a gente vê elas, sabe como? Que nem no verso 4, que é dito para os ímpios, mas se cumpre na vida de muito crente. Olha só: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Quer dizer, não subsistirão, ou seja, por um momento eles ainda estão lá,
mas eles não subsistirão, não vai ficar para sempre. Tem muito ímpio, meu irmão, e pecador na congregação dos justos. Às vezes não é o ímpio que adultera, que mente, não, mas é o ímpio, ele começa, e o pecador, porque ele está desenquadrado dos conceitos de Jesus Cristo. Tem gente que acha que pecado é aquilo que é um escândalo, que é uma certa gritaria, e nós já vimos na parábola do rico e do Lázaro, que nós não detectamos nenhum pecado do camarada, mas ele está desenquadrado. Jesus falou, um homem era rico e vivia dando festas. Tá, qual o pecado dele? Em ser rico e viver dando festas. No entanto, ele está desenquadrado dos projetos e propósitos de Deus. Quando ele morre, a Bíblia diz que ele baixa a sepultura e dali vai ao Seol, vai ao inferno. Então, veja que os ímpios não subsistirão na congregação dos justos, e não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Quantas vezes você encontra pessoas que passearam por dentro das igrejas e hoje estão lá no mundão? E eu te garanto, quem conheceu Jesus Cristo morre, mas não se desvia. A marca de Cristo é forte demais. O abraço de Jesus Cristo é inesquecível. A voz de Jesus Cristo é inigualável. Quem conheceu Jesus Cristo, quem teve um contato com Ele, morre esquartejado, metralhado, seja como for, mas não se desvia. Vai morar debaixo de uma ponte, mas vai com Cristo. Agora, aqui está dizendo que vai ter gente que vai ser como a moinha que o vento espalha. Quantos você já não conhece aí que um dia estiveram lá dentro dos átrios do Senhor e hoje estão espalhados por essa terra aí fora? Sabe por quê? Porque eles adentraram a igreja como mestres e não como alunos. Eles entram como quem quer ensinar e não como quem quer aprender. No meu tempo de igreja batista, tudo que diziam para mim era glorioso, eu estou lendo Bíblia. Tudo que me contavam é mesmo, é tremendo, que maravilha. Depois que eu comecei a ler bastante Bíblia e comecei a ter as minhas experiências, eu vi que eu tive que arrancar um monte de raiz velha e mentirosa da minha vida, que foi me ensinada lá no meio dos batistas. Mas quando eu estava lá como aluno, nunca questionei nada. Chegou uma hora que Jesus se revelou a mim e mostrou, não, isso aqui que você aprendeu, isso é lixo, isso aqui é mentira, eu nunca fiz isso aqui não tem nada a ver comigo, cadê onde na minha palavra diz isso? Mas enquanto era a minha missão estar lá no banco, eu simplesmente ouvia. Chegou um dia que a graça e misericórdia de Deus me revelou, e hoje 99% do chamado evangelho batista eu já joguei no lixo, graças a Deus, e digo, daquela água não beberei mais. Mas eu nunca adentrei em nenhum lugar como professor nem como mestre. Eu sempre entrei como aluno. Sempre entrei propício a aprender. Às vezes um irmão dizia assim, vamos visitar a igreja tal? Vamos. Eu entrava lá, procurava o meu cantinho, sentava para ouvir. Estou falando isso perante um Deus vivo. Entrava para ouvir, para aprender. E eu não sei quanto aos outros, mas de tudo que foi lugares que eu entrei, sempre saí com uma lição que me serviu e tem servido todos os dias da minha vida. Então, meu irmão, para concluirmos, verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então você tem que estar enquadrado como um justo, porque se estiver enquadrado como um ímpio, vai perecer, vai ficar largado no meio do caminho, abandonado na estrada. Mas se você tem um proceder de justo, e o que é o justo? O justo é o que medita de dia e de noite, então ele recebe a verdade da Escritura. Agora, o que é um ímpio? Um dos detalhes,
Um ímpio pode ser uma pessoa que ouve alguém pregar alguma coisa que não lhe agrada e diz assim: eu não acredito nisso não, isso é uma mentira, isso é uma baboseira. Às vezes ela está dizendo isso de uma voz cujo dono é Espírito Santo. Por quê? Porque ao invés de meditar para estar justificado, prefere esquadrinhar com os seus próprios pensamentos. E eu sempre digo, se os nossos próprios pensamentos e a nossa própria inteligência fossem o bastante para conhecermos a verdade e adentrarmos ao reino de Deus, Jesus Cristo não precisava ter morrido na cruz por nós acharíamos o caminho sozinho. Amém, meu irmão? Então vamos encerrar com essa leitura aqui, verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. E até aqui nos tem ajudado o Senhor.